Aula 6, implementando o método GET com ID. Agora vamos para o método obter. No caso do obter aqui, nós, durante a consulta, durante a nossa requisição com o método GET, nós vamos ter que informar qual é o ID, do cliente a ser pesquisado. Existe um padrão, a gente não estamos falando da arquitetura REST, que é o seguinte: a lógica que nós desenvolvemos para esse método é um pouco diferente aqui da método obter todos. Quando nós chamamos de obter todos aqui, se tem registros, ele retorna esses registros; se não tem registro, ele retorna uma lista vazia, e dá a requisição como encerrada com status 200, que é uma coisa que eu esqueci de mostrar aqui, os status que estão sendo retornados. No caso de uma consulta individual, a lógica para poder obter um cliente específico, no nosso caso aqui, nós vamos utilizar aí o método find by ID do JPA, da nossa interface JPA, que irá fazer um select asterisco from clients, com o ID igual ID que vai ser passado na nossa consulta. Caso o registro seja encontrado, ele vai retornar esse registro com status do HTTP 200. Agora, se ele não encontrar nada, o que vai acontecer? Com a questão de arquitetura, definição da arquitetura REST, ele vai ter que retornar um cliente vazio, ok? Porém com status 404, que indica que ele não encontrou aquele recurso que foi solicitado. Então nós vamos ter que fazer uma dinâmica diferente aqui. Então eu vou ter que tratar a questão do status do HTTP, para quando for executado com sucesso ele retorna 200, quando ele não encontrar o registro retorna 404, tá? Então primeiro ponto, nós vamos ter que inserir aqui um objeto a mais, ok? Esse objeto ele vai estar aqui no tipo de retorno, não vai poder ser mais Spring. Como eu vou ter que tratar o status do HTTP, vamos utilizar aqui um objeto que é o response entity. E o response entity, com esse tipo de objeto que nós vamos implementar aqui, eu consigo tratar o status, tá? Então vou colocar aqui que nós vamos trabalhar aqui com retorno response entity, ou seja, vai ter uma resposta aqui do tipo na entidade cliente. Bom, preciso colocar aqui, fazer um mapeamento do que foi passado na nossa rota para uma variável que vai ser utilizada pelo nosso método. Então nós temos aqui uma anotação que é o path variable. Então aqui eu estou fazendo, vou fazer um roteamento, um mapeamento do que está vindo na rota para a variável, que eu vou declarar aqui agora, que é do tipo long id. Como tem o mesmo nome de variável aqui, então o mapeamento é direto. Se eu tivesse um nome de variável aqui e outro daqui, eu teria que colocar entre aspas aqui qual que é a variável que está chegando aqui para qual que vai ser mapeada. Como é o mesmo nome, eu não preciso disso. Vou fazer aqui o import, ok? Então mapeei a variável. Agora eu vou utilizar aqui o JPA, vou chamar o meu aqui cliente repository. Aqui dentro, na verdade eu vou fazer o seguinte, vou fazer aqui, vou usar um recurso que nós temos aqui desde o Java 8, que é o optional, O optional, ele existe aí para poder representar um container que pode ou não conter um valor nulo, Então ele vai tratar isso para a gente. Então, para evitar eu ter um erro aqui no point exception, caso eu obtenha aqui um objeto nulo, o optional vai tratar isso aqui para mim, Então eu estou falando que esse optional ele vai ser do tipo cliente. Vou criar uma variável aqui cliente e vou fazer aqui uma chamada via find by id. Find by id, e vou fazer a procura do meu cliente. Então, quando ele passar por essa linha aqui, o que vai acontecer? Ele vai fazer uma consulta lá na minha tabela pelo ID que foi fornecido. Se ele achar um objeto, ele vai jogar nessa variável. Se ele não achar nada, ao invés de ele dar
trazer um nulo, né, ou dar algum problema aqui na hora que ele estiver fazendo o mapeamento no point exception, ele vai jogar para essa variável também, porque ela é do tipo optional, então ele trata essa questão do nulo para a gente. Deixa eu fazer um import aqui do response entity também e desse optional. Então tá aqui, esse optional é do Java útil, isso. Ok, faltou aqui ainda do path variable. Não, tá faltando return aqui agora. Deixa eu salvar essa parte aqui agora. Então o negócio vai ser o seguinte, eu tenho que tratar os status aqui. Se ele conseguiu retornar um cliente para mim, se ele encontrou o cliente, eu vou retornar status 200. Se ele não achou o cliente, eu vou retornar o status 404. Então vou meter um if aqui, ó. Vou verificar aqui se o que eu tenho na variável cliente é do tipo optional. Vou verificar aqui se tem alguma coisa lá dentro. Então eu coloco aqui is present. Então verifica que tem alguma coisa presente aí nessa variável, ou seja, tem alguma coisa diferente de nulo nessa variável. Se tiver, o que eu vou fazer? Vou dar um return, né? E vou retornar aqui um response entity. Ok, então aqui que eu trato o response entity, eu vou utilizar para poder tratar o status. Então eu coloco aqui ok, né? E dentro do ok aqui eu vou passar aqui o conteúdo que vai ser colocado no corpo da mensagem. Então nesse caso aqui é o cliente que foi retornado na variável. Só que eu coloco aqui cliente.get para ele poder pegar o objeto que está dentro da variável cliente, tá? Então no final da brincadeira ele vai retornar aqui o cliente que foi encontrado. Bom, caso ele não tenha encontrado nada, então eu vou dar aqui um return também no response. Return response entity ponto not found, ok? Not found ponto build, é isso que eu tenho que retornar, tá? Então nesse caso aqui, ó, se eu fiz aqui o meu find myID, ele encontrou um cliente, ou seja, tem alguma coisa presente na variável, ele vai retornar o cliente, tá? Então eu recupero o cliente a partir do método get, tá? Eu tenho que usar aqui o get porque essa variável aqui é do tipo optional. E se não tiver nada, eu vou dar um response entity ponto not found. Então aqui que ele vai dar o status 404. Quando eu uso ok, ele dá o status 202. Quando eu uso not found, ele usa o status 404, que fica dentro, né, das características aí da arquitetura REST, tá? Então não basta a gente programar aqui, a gente tem que programar dentro das características da arquitetura REST. Então tudo que eu estou fazendo aqui é usando as especificações dessa arquitetura. Eu não posso programar de qualquer jeito. Então eu tenho que me preocupar com o nome das rotas, eu tenho que me preocupar, né, em utilizar os métodos, né, desenvolver ali a lógica para os métodos corretos, HTTP, e eu tenho que me preocupar com o retorno do status de cada método aqui. Ok? Então vamos testá-lo agora. Salvando aqui, vamos parar. Ele geralmente reinicia automaticamente, mas de vez em quando dá uns problemas, eu prefiro parar e restartar novamente. Então olha só que legal que ficou aqui agora. Está dentro dos padrões, né? Se eu chamo aqui, ó, quero ver o cliente 1, ele vai bate lá e recupera o cliente 1, ok? Olha o status que eu estou utilizando aqui, ó, status 200, ó. Quando ele retorna aqui o status 200, porque foi executado com sucesso. Vou procurar aqui um cliente 19 que eu não tenho. Quando eu mando executar, ele não retorna nada. Olha o status aqui, ó, 404 not found, ok? Então esse 404 not found está indicando que eu fiz uma requisição, né, para poder tentar recuperar o cliente de código 19, ele não encontrou na minha base, então ele está falando que foi executado aqui, mas o status de retorno, né, para essa requisição é 404, ou seja, ele não encontrou o recurso. Não quer dizer que ele não encontrou, né, essa funcionalidade. A funcionalidade existe, mas o recurso que está sendo solicitado que não existe na base de dados, por isso que tem que ser 404, ok? Então isso é uma especificação da arquitetura REST e eu tenho que seguir isso, tá?
porque eu poderia simplesmente não ter desenvolvido essa lógica aqui, iria fazer essa consulta, ele não ia achar nada e eu ia retornar aqui um nulo, retornar algo vazio e o código seria 200, tá? Então tem que prestar muita atenção nisso. Então, segundo a arquitetura, eu tenho que retornar 404, então está correto aqui. Beleza, então nós temos o nosso segundo método funcionando.